Light Workers. Um coronel designado para comandar um trabalho ultra-secreto em uma instalação americana relacionada aos alienígenas que compatuam com o governo, passou 6 anos no mesmo posto. Até que um dia, um tenente-coronel chamado Bennett entrou em seu escritório e perguntou se ele estava ocupado. Com a resposta negativa, ele disse: "Vamos lá." O coronel-major não sabia que abaixo dele haviam 30 andares. Chegaram finalmente na área supersecreta UFO S4. Lá, ele teve uma grande surpresa. Havia 8 tipos diferentes de OVNIs. Cientistas andavam por toda a área e antes que perguntasse algo, o tenente disse: "Esqueça." Entraram em uma sala onde havia 20 oficiais e civis sentados. Logo, uma mulher entrou na sala com mais ou menos 2,5 metros de altura, magra, usando um macacão branco com o símbolo do lado direito acima da linha do peito. Era muito bonita, cabelos loiros caíam sobre seus ombros, os olhos extremamente azuis, e quando sentou-se, havia um grande cristal sobre a mesa que começou a brilhar. Um holograma se formou e ela mostrou àqueles homens mistérios da humanidade, coisas que aconteceram no nosso passado, que estão acontecendo no agora e o que aconteceu em outros mundos. Também mostrou outros planetas que são habitados em outros sistemas solares. Ela era uma Tall White, branca como giz. Parece um episódio de Star Trek, né? Pois é. Muitos congressos e palestras têm sido feitos e interessantes, mas não revelam tudo. E nem podem, porque não possuem todas as informações. Mais discretos, essa raça compartilha com os militares tecnologias que ajudaram a colocar os ônibus espaciais no espaço. Entretanto, a guerra com os Anunnaki continua. Não foi à toa que em 1986 a Challenger explodiu. Falamos muito nos seres benevolentes, mas precisamos ter informações sobre o outro lado. Se você fosse um agente da CIA ou do FBI, você receberia uma pasta com todos os dados necessários a respeito do caso. Ao mesmo tempo, os Tall White não topam muito com os Greys, que servem aos reptilianos. A nenhum deles é permitido chegar perto de suas bases secretas. Aqueles que estão aqui no planeta ainda andam com dificuldade porque, mesmo com a aparência humanoide, ainda não se acostumaram com a gravidade do planeta, que é muito densa. Não são de falar muito e não permitem que tirem fotos, o que acham uma ofensa, e mesmo que alguém tirasse, poderiam destruir todas as evidências, pois tudo é visto e revisto em qualquer reunião com eles. O governo americano deu carta branca aos Tall Whites para matar qualquer soldado que os ofendesse, ameaçasse ou prejudicasse. Em uma ocasião, um mal-entendido com um Tall White fez com que um soldado implorasse por sua vida. E ele só não morreu porque um outro Tall White interveio. Na década de 60, um dos lugares considerados secretos ficava em Indian Springs. 2 americanos foram caçar no local, alugaram cavalos
e, chegando na região, se separaram. Um deles viu um tall white, mas era menor, como se fosse um adolescente para nós, e, assustado, atirou. Foi imediatamente cercado por outros tall whites e entregue aos militares americanos, que atiraram nele e disseram depois que a sua morte foi acidental. O amigo foi encontrado, coagido, espancado e ficou na prisão por 6 semanas. Se um ser humano estiver perto de uma base deles, apenas caminhando, desarmado e não ciente do fato, eles não incomodam, pois não se sentem ameaçados. Mas se a pessoa chegar perto demais, pode levar um susto bem leve. Segundo o relato do informante, que revelamos na descrição deste vídeo, ele aprendeu com o tempo a abordá-los e nunca forçá-los a nada, pois são muito protetores e desconfiados conosco. O acordo com o governo foi apenas ajudar com tecnologia para as naves nucleares, mas não dar tecnologia para viagens ao espaço profundo, o que foi facilmente conseguido com o outro grupo alienígena. Muitos avistamentos no mundo são naves nossas, feitas por militares, com tecnologia dos tall whites. As bases que possuem aqui são para reabastecimento e reequipar suas naves com tecnologia de viagem no espaço profundo. Segundo eles, nunca desejaram colonizar a Terra ou dominar os governos, apenas exigem respeito e obediência. Eles são felizes com o que possuem, com uma vida que dura 10 vezes o período da nossa, vivem em torno de 800 anos, e o acordo é apenas para continuar usando suas bases aqui no planeta Terra. Como já mencionamos antes, são pavio curto e possuem armas, sim, e uma delas pode causar um sangramento interno impossível de ser estancado porque enfraquecem as artérias do corpo humano. Podem ser muito amáveis em um segundo e hostis em outro. Possuem uma hierarquia como generais, médicos, pilotos. Podem se aproximar de alguém para obter ajuda para terminar um trabalho, mas não para sociabilizar com humanos. O informante que disponibilizou esses fatos estava envolvido nas operações militares americanas e não pôde divulgar mais por meio de represálias à sua família e à sua vida, já que estava na ativa. Tendo em vista que os tall white não hesitam em eliminar humanos que os desobedeçam ou que os assustem, vemos porque são inimigos dos reptilianos, embora os tall white tenham ainda pouca empatia. Fizeram novos acordos com Eisenhower em 54, já que uma comunicação prévia havia sido feita com o ex-presidente Truman. Também é duvidosa a declaração de que estão aqui apenas para reabastecer e usar o planeta como escala para viagens para outros lugares interestelares. Se quiser conhecê-los, a dica é: vá para Indian Springs, Nevada, no verão, no final de maio até início de setembro. No lado sul da cidade há uma parte vazia, um deserto. Escolha um lugar onde possa ver as montanhas de longe e fique por ali. Faça um piquenique, resolva pintar um quadro. Eles saem em forma de esferas brancas no horário de 23h30 até 00h30 e retornam geralmente ao amanhecer, mais ou menos às 4h30 da manhã. Mas saiba que eles saberão que você está lá. Se for contatado,
não entre em pânico. Não fale com eles, não os persiga, permaneça onde está. Nunca, nunca, nunca toque os menores. Não importa o quão perto cheguem de você, pois são muito curiosos. São os filhotes. Na descrição deste vídeo, disponibilizamos 2 links. O primeiro é de uma palestra concedida há 2 anos atrás por esse informante, o Charles, mas infelizmente não há tradução para o português. E o outro link é para uma entrevista publicada em 2020 no canal Lush. Fica aí a dica para os que organizam congressos de ufologia no Brasil convidarem o Charles para uma participação, que com certeza enriqueceria ainda mais essa área, verificando e checando suas informações. Interessante que a maioria das pessoas acredita nos outros informantes e denunciantes, como, por exemplo, Corey Goode, que não tem nenhuma base, nenhum documento, só o que ele declara ter visto e vivido. Então, por que julgar o Charles? Não podemos fazer panelinhas nem dentro da espiritualidade, nem na ufologia séria. Em breve falaremos mais a respeito. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.